Elisa, essa questão da Venezuela é a narrativa perfeita para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se coloque aí no jogo e alimente esse confronto com o presidente brasileiro, porque a gente sabe que isso apareceu no discurso bolsonarista já de longa data, guiou muitas das críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente Lula na época da campanha. Em inúmeras ocasiões, Bolsonaro e seus aliados disseram: olha, o Lula vai ganhar a eleição e o Brasil vai virar Venezuela. Então, isso é um chamariz muito grande do ponto de vista estratégico para mobilizar a base bolsonarista. O que a gente pode esperar aí no decorrer das próximas semanas, segundo as conversas que eu tive com algumas pessoas próximas de Bolsonaro? Ele deve pegar embalo aí nesse discurso e também em algumas pesquisas de opinião, como a Paraná Pesquisas que saiu ontem, que mostra aí que Bolsonaro ainda tem uma força política muito grande, mais do que outros bolsonaristas, para reforçar essa polarização com Lula. Então, chamar de novo Lula para esse confronto e ali utilizar esse discurso da Venezuela aí para bater no governo brasileiro. Por que Bolsonaro tem interesse em fazer isso nesse momento? Porque, antes de tudo, isso ajuda a consolidá-lo como um puxador de votos. A gente está entrando em época de campanha municipal. Ele tem que mobilizar os candidatos do PL, tem interesse ali em puxar votos para esses candidatos. Então, é uma boa oportunidade. Mais do que isso, Elisa, Bolsonaro olha sim lá para 2026, de certa forma, porque uma das linhas que vão aparecer no discurso dele, segundo as fontes mais próximas dele me contaram, é a ideia de que só ele pode derrotar Lula em 2026, eliminando aí, tentando sentar em cima dessa questão da inelegibilidade, dizendo que há uma aposta de que isso vai ser revertido e que ele poderia então disputar. Então, esse confronto direto, essa dinâmica de arqui-inimigos, Lula-Bolsonaro, deve ser incorporada aí com mais intensidade no discurso do ex-presidente, aproveitando essa pimentinha da Venezuela. Mas devem entrar também nesses discursos, Elisa, alguns outros temas, como questão da popularidade do governo, dizer que Lula está fazendo de tudo, está utilizando a máquina pública, citaram para mim o pronunciamento do fim de semana, está tentando manobrar tudo para tentar conseguir fazer frente a Bolsonaro, mas que Bolsonaro ainda continuaria muito forte e seria o nome da direita com potencial, com capacidade de enfrentar o governo Lula, de enfrentar Lula. E essa coisa da Venezuela vem como uma cerejaça para o bolo bolsonarista, né? Ainda mais num ano eleitoral, né, pessoal? A gente vê ali essa troca de discursos, de acusações. Aí você tem esse caso na Venezuela, esse resultado da eleição que eles anunciaram que venceram. A oposição dizendo: olha, nós tivemos acesso a mais de 70% das informações e essas informações nos mostram que, na verdade, quem venceu não foi Nicolás Maduro, foi o opositor. E, minha gente, esses efeitos são internacionais. A gente já contou para vocês que hoje tem uma ligação, hein? Está na agenda Lula e Joe Biden para tratar de vários assuntos e isso também deve aparecer, o assunto da Venezuela. E vocês acompanham essas manifestações pelas ruas, que inclusive o governo da Venezuela está dizendo que quem estiver bloqueando as ruas será preso. Tá? Quem bloquear as ruas será preso. Confesso que isso até me lembrou, a gente viu isso quando Milei assume na Argentina, vocês se lembram? As manifestações nas ruas, o governo argentino também disse que ia prender quem bloqueasse as vias fazendo algum tipo de manifestação. Mas agora, claro, estamos falando de um outro cenário que diz respeito à Venezuela, que não tem uma estrutura democrática. Diferentemente aqui do Brasil, que é uma democracia, Estados Unidos é uma democracia, nós temos um país que é comandado por um ditador, um extremista. E os efeitos daqui, minha gente, a oposição questiona aqui no Brasil a maneira como o governo está se posicionando, a maneira como o próprio partido, o PT, está se posicionando, e isso deságua também dentro do nosso Congresso Nacional.